quer aprender a palavra de Deus, não quer seguir aquilo que Deus tem dado. O que eu acredito que ocorre mesmo hoje em dia é que a maioria sequer quer dar atenção à voz de Deus. Não quer buscar a Deus de forma nenhuma. A gente pode ver que há milênios o povo de Deus, e pelo texto aqui a gente sabe que vem trocando a verdade de Deus por mentiras deste mundo pecador. A maioria de nós tende a ouvir outras vozes do que a voz de Deus. E é notório, pelo menos para mim, a gente tem pregado isso aqui, e o púlpito dessa igreja tem falado constantemente disso. Não é só comigo não, com outros também. De que existe já uma apostasia neste mundo. E apostasia é pessoas deixando a verdade de Deus para ir atrás de fábulas, para ir atrás de coisas que esse mundo aí prega, uma mentira que ele prega. Apostasia é um abandono da fé. E por que não inserir nesse contexto é a troca da devoção ao único Deus, ao Deus vivo, por deuses falsos. A verdade do Evangelho é uma só, meus irmãos. É uma só. Ouvir o que Deus diz e obedecer o que Deus diz. Essa é a verdade da palavra de Deus. É desde o início e é ainda hoje. Simples e claro, e talvez seja por isso ser simples e claro, como tem um livro de C.S. Lewis que diz cristianismo puro e simples. Fácil de entender. É só ouvir, entender e compreender aquilo ali e seguir. Mas hoje a gente vê que as coisas precisam ser mais elaboradas, mais cheia de coisinhas. Cheia, como diz na área da música, Felipe, Sara e todos os músicos aqui, na minha época, falar firulas, fazer firulas na música. Na palavra também parece que hoje em dia tem que ter uma coisinha ou outra para chamar atenção, como se os irmãos leram aí, conseguiram ler o editorial de hoje, que eu trouxe uma parte ali da revista Ultimato, pastor Cláudio Marra falando. Os cultos de hoje sendo um espetáculo, um entretenimento, e tem que ser assim, para atrair pessoas. O que atrai as pessoas para Deus é essa verdade aqui. É conhecer essa verdade. É que nós somos atraídos para a graça, para a misericórdia, para o perdão, para o amor de Deus. Em Jeremias aí 2:13, Deus está fazendo duas fortes acusações ao seu povo. E a gente leu aqui do 5 até o 8 ali, a gente viu. E eu fico pensando, por que será que acontece ainda hoje? E eu não estou falando só da humanidade inteira, eu estou me incluindo nisso, porque que às vezes a gente percebe que Deus tirou o povo dele, o povo escolhido dele, naquele tempo, e isso é para hoje ainda. Tirou, colocou caminhando pelo um deserto. E aí, se a gente vê aí no verso 7, final do 6 aí, indo para o 7. Não, na verdade o 6 aí, ó. E sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou, olha só, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, solidão, morte, desespero, angústia. E a gente sabe pela história que o povo de Deus foi guiado nesse contexto. Mas o que faltou a eles? Que eu percebo na história da humanidade, do povo de Deus, o que não falta de jeito nenhum, sabe o que é? Murmuração. É dizer o quanto está difícil,
é encarar as dificuldades da vida, doenças, infortúnios, perdas terríveis, e a gente ainda repetir as coisas lá do passado. Deus está fazendo nos caminhar, meus irmãos, por um tempo difícil, de morte. De morte. E o que Ele fala é o seguinte: olhem para mim, olhem para o alto, olhem para Ele, para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que tem o universo nas mãos dEle, que tem o controle de todas as coisas. Precisamos o tempo todo estar olhando para Deus. Hoje em dia, muitos colocam a sua devoção de forma involuntária ou não. Eu acho que é involuntária, mas muitas vezes não. Colocam a sua devoção em outras coisas ao invés de colocar no Senhor nosso Deus. E aí vão gradualmente deixando em segundo, terceiro, não, às vezes em último plano, a devoção verdadeira ao único Deus que merece essa devoção nossa. Às vezes deixamos em último plano essa devoção ao Senhor. Meus irmãos, eu estou dizendo o seguinte: separar um tempo diário, não é hoje não, domingo, dia do Senhor para nós não. Ou nas quartas aqui nessa igreja, num culto de oração e estudo bíblico. Mas é um tempo diário, separar um tempo diário hoje, um tempo de qualidade para adorar o Senhor, para ter devoção a Ele diariamente, é muito difícil, está cada vez mais difícil fazer isso. Ler a palavra e orar, ter um tempo de leitura bíblica com qualidade e oração, é um suplício. Vir à igreja, prestar um culto a Deus como igreja do Senhor, coletivamente. Aí a gente nem precisa mais dizer alguma coisa. Mas pensando e analisando ao inverso disso, separar um tempo satisfatório para jogar videogame, ficar em frente a uma televisão, em frente a um celular, em frente às fofocas na internet, Instagram, Facebook, as redes sociais aí, lícitas e ilícitas, assistir séries, novelas, filmes, aí separar um tempo para isso aí, ir para shoppings, galera aí mais nova, baladas, que é o que eles dizem aí, baladas, festas, sítios, aí isso já não pesa tanto. Falando de todos nós. Às vezes, se eu não me policiar, eu pego alguma coisa para ver que não tem nada a ver com isso aqui, ele vai gastar muito mais do meu tempo do que eu gasto com a palavra e com a oração. E alguns que caminham de perto comigo sabem que eu faço isso. Orar e ler a palavra de Deus todos os dias, eu preciso disso. Mas é impressionante quando eu pego uma coisa ou outra e às vezes eu vejo que eu poderia terminar de ver aquilo, emendar em outra coisa, e aí vai emendando, e não tem nada a ver com a palavra de Deus, e quando eu vejo, aquilo ali está querendo ganhar mais espaço na minha vida, no meu coração, do que esta verdade que liberta, que nos guia, que nos faz andar por caminhos planos, mesmo que esses caminhos estejam um caos. Confiando em Deus, sendo guiado pela luz dele, é muito melhor. Que a gente precisa entender que essas coisas acontecem, ficar gastando o nosso tempo com outras coisas, ao invés daquilo que Deus requer de nós, aquilo que Ele disse para nós, é bom até que, e aí, até que as dificuldades da vida apareçam. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque quando as dificuldades da vida aparecem, aí a ficha cai. Aí vem a confirmação de que estes ídolos que estão ocupando o lugar da devoção em primeiro lugar a Deus, esses outros ídolos escolhidos por nós mesmos para adorar, eles não podem fazer nada. Eles não podem nos salvar. Eles não podem mudar a situação.
eles não podem, de fato, fazer absolutamente nada. Meus irmãos, precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Romanos, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos aí no início, aí, depois que Paulo dá essa introdução à sua carta, a partir do verso 18. Os irmãos depois podem ler tudo isso, 18 até 32. E vocês vão perceber o que tem acontecido neste mundo hoje. Ele está falando lá naquele tempo, mas o que estamos vivendo hoje. Paulo pega, de certa forma, pesado e diz que os que assim agem. Primeiro ele começa aí no 18 dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. 19. Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifestou a todos nós. Olha o verso 20. Principalmente a última frase, mas vamos ler aí, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Só que aí ele vai dizer que tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Deter a verdade de Deus pela injustiça. Verso 21 aí. 21 a 23, nós vamos ficar por enquanto nisso aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Lá em Jeremias 2, nós lemos lá que aqueles que se voltaram para os ídolos se tornaram nulos também, como os ídolos são. Se tornaram, aí Romanos 1, 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, verso 22, inculcando-se por sábios, tendo-se por sábios na mente deles, tornaram-se loucos. Por quê? Porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Tais homens são indesculpáveis. Amada igreja, existe já esse tempo, já existia e ainda existe. Tempo em que muitas pessoas pensam estar glorificando a Deus, cultuando a Deus. Mas Deus está em último plano de sua vida. A gente fala sempre aqui que a maioria das pessoas tem buscado ao Senhor, aqueles que não são seus discípulos autênticos, verdadeiros cristãos, aqueles que conhecem essa palavra, creem nela e obedecem a ela. Não são só ouvintes, mas são praticantes, como diz lá na carta de Tiago. Mas a maioria das pessoas vão esquecendo isso, ou deixando isso em segundo plano, terceiro, último plano, e só quando precisam de algo é que querem fazer devoção. E aí a gente vê pessoas fazendo votos a Deus. Tem gente que vai para o jejum, entendendo o sentido errado do jejum, fazendo barganha com Deus, se sacrificando para ter algo de Deus, e tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque ídolos estão em suas vidas. E na hora que a coisa aperta, os ídolos não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Pense em Gálatas 6, 7 e 8. Que diz: não se deixe enganar. Não se engane. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Não pense que esse momento de culto, de
de estar aqui, talvez nas quartas e aos domingos, cultuando como igreja, é importantíssimo, é bíblico isso. Mas não pense que só isso é o momento que vocês têm para a devoção a Deus. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nos faz agir, tomar atitudes, ações, tudo o que fizermos é o que trará resultados para as nossas vidas, de bom ou ruim. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E aí, rapidamente, nós vamos aqui a duas questões nesse texto de Jeremias 2:13. A primeira, Deus fala, primeira acusação: a mim me deixaram manancial de águas vivas. Amada Igreja de Bela Vista e aqueles que congregam conosco aqui, aqueles que estão nos visitando, se sua ação for contrária a isso, se você está entendendo, não, eu não quero deixar o Senhor de modo algum, porque eu sei que Ele é o manancial de águas vivas. Se sua ação for contrária a isso, ou seja, se nem por um instante você deixa Deus em segundo, terceiro ou em último plano da sua vida, mas você o busca em primeiro lugar em tudo, para tomar uma decisão você busca de Deus, orando, meditando, tendo conselhos bíblicos. Tudo que você for fazer, você busca Ele em primeiro lugar, saiba, e a palavra de Deus está dizendo aqui, é Ele dizendo que Ele é manancial de águas vivas para a sua vida. Você terá uma fonte abundante do que verdadeiramente é essencial para a sua vida. Você terá em Deus uma fonte abundante daquilo que é verdadeiramente essencial para a sua vida. Em Deus, meus irmãos e irmãs, nossos amigos, nossos convidados, em Deus nós temos a promessa de um suprimento abundante e constante de conforto e alívio para suportar as mazelas deste mundo. Nós vimos isso aqui no texto de Jeremias 2, Deus falando, olha, eu não levei vocês por um deserto, ninguém quer ir para o deserto, mas se for com Deus, saiba que você tem abundante sustento com Ele. Se me perguntar se eu quero passar por um deserto, já passei por muitos, ainda passo, mas eu não quero. Querer eu não quero. Mas se eu for, eu tenho que ir com o meu Deus. Tenho que ir olhando para Ele. Eu olhando para duna atrás de duna. Eu passei por essa montanha, essa duna aqui. Tem outra. Meu Deus, pare. Fala, Senhor, me dê mais força. Senhor, me ajude. Senhor, esteja comigo. Deus é a nossa fonte de vida. Isaías 55. Voltando aí um pouquinho, mas veio isso ao meu coração, deixa eu só confirmar os versículos. De 1 a 4 aí, ó. Isaías 55, de 1 a 4 diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ídolos. Ídolos. E aí Deus continua: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Não é para hoje, não é para amanhã ou para ontem só, não, é perpétua. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, são muitas. Ele fala de todas elas. Verso 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. E a gente sabe muito bem a história de Davi. Passou por muitas mazelas. Teve muitas consequências em sua vida. Mas ele confiava no Senhor. Era um homem segundo o coração de Deus. Tinha uma capacidade. Eu nunca vi Davi cometendo o mesmo erro.
Quando ele pecava, o que eu via de Davi era um arrependimento profundo diante do Senhor. Depois você não via ele mais voltando àquele erro. Cometeu outros, teve consequências de todos eles, mas Deus o guiou. Deus o sustentou. Em Deus nós temos essa promessa, Ele é fonte de vida, é um manancial de águas vivas. Só, meus irmãos, que deixar o Senhor e abrir mão dele, Salmo 36. A gente lê muito 37 às vezes, 36, 7 a 10. Salmo de número 36, que diz, o título é o Mestre de Canto de Davi, servo do Senhor. Olha, do 6 aí do 7 ao 10. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti, ó Deus amado, em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. É contínuo isso. Não cessa, é para sempre, é perpétuo. A benignidade e a justiça de Deus aos que buscam Ele em primeiro lugar. Segundo, no Jeremias 2,13. Segunda acusação. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Lá em Romanos, no capítulo 1, que nós lemos, o verso 25, o Espírito Santo alerta por meio de Paulo a todos nós que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Em Jeremias está dizendo, vocês estão cavando cisterna para vocês, achando que vão ter água, suprimento de água para vocês, mas essas cisternas são rotas. O alerta aqui é que se a nossa alegria, o amor que nós temos, a esperança, a confiança estiver num ídolo, seja criatura, qual for, seja bens, seja riqueza, seja o prazer, seja a honra pessoal, se tiver nisso a nossa devoção, nós estamos fazendo para nós mesmos uma cisterna que, além de dar muito para cavar e para encher também, na melhor das hipóteses, essa cisterna reterá apenas uma pequena quantidade de água. E essa água geralmente ela é parada, ela é morta. Deus é o manancial de águas vivas. Numa cisterna, num ídolo, a água é morta. É exposta a todo tipo de sujeira. As águas que os ídolos vão trazer, poucas, escassas, mas sujas. Vai propiciar, sabe o quê? Enfermidades na alma e no nosso corpo. A cisterna rota é aquela que se racha e se parte quando vem o calor das dificuldades. A cisterna rota lá, literalmente falando, não aguenta um calor. E ela racha e a água vaza. Já era pouca, suja e ainda vaza. Aquela água que a gente se perde, ou perde ela no momento em que mais precisamos. Sequidão. Sequidão na vida, na alma. Portanto, amado IBBV, e nós já vamos caminhar para o final, que os nossos corações, o coração de cada um de nós, os nossos corações precisam lançar fora falsos ídolos que estão na nossa vida, e a gente precisa ter essa seriedade de analisar, de
refletir nós mesmos, no nosso coração, o que tem sido um ídolo na minha vida que me afasta do Deus vivo, do Deus que é manancial de águas vivas. Precisamos nos apegar somente ao Senhor. Ele sim é um socorro bem presente na tribulação. Salmo 46. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Para onde mais nós podemos ir? Para onde nós iremos? Foi o que Pedro disse a Jesus. Para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida e vida eterna. Neste mundo que está trazendo tantos espinhos para a gente, para todos nós, muitas coisas acontecendo. Meus irmãos, eu tenho vivido com vocês aqui, muitos me procurando e colocando as suas vidas aqui diante do Senhor comigo. Eu tenho chorado com muitos aqui. Eu também tenho espinhos na vida, tenho dificuldades, todos nós temos. Não preciso ser um profeta para chegar e dizer, olha, Deus está me dizendo que você está passando por isso, por aquilo, porque todos nós estamos enfrentando dificuldades. É a palavra de Deus que disse que nós teríamos aflições, sim, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque nós temos o manancial de águas vivas conosco. Nos momentos de dificuldades, em que está tudo seco, você está precisando de um alívio, olhe para Ele, olhe para o alto, olhe para a sua palavra, busque o conforto, o alívio nele, porque Ele sim pode te dar a paz que excede todo entendimento. Em meio ao caos, fogo por todos os lados, enchentes por todos os lados, o que tiver te afligindo, meu irmão, se Deus está com você, você pode andar pelo vale da sombra da morte, que você não vai temer mal algum. Busque do Senhor, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Só Ele tem palavras de vida eterna. Pense aí na sua vida, pense no que você está vivendo, pense principalmente em como está a sua vida com o Senhor nosso Deus. Ele está em que plano da sua vida? Será que você já levanta pela manhã, abre o seu olho e já começa aquele tanto de coisa que todos nós temos para fazer? E talvez você tenha um momento com Ele assim, escovando os dentes, tomando um banho, arrumando, dirigindo, ou pegando um ônibus, ou andando a pé. Aí que você tem esses momentos, agora eu tenho um momento para Deus. Não é este o momento. Porque quem está movendo a sua vida é outras coisas. Não é Deus, se for desse jeito que você... Talvez seja o emprego, as dificuldades, as dívidas, tudo. Uma doença, tudo está movendo a sua vida. É ela que está ditando o que você deve fazer, essas coisas. Pare e reflita, meu irmão. Desviar-se do Senhor ocorre quando a honra e a reverência devidas somente a Ele estão ausentes em nossas vidas. Temor ao Senhor é algo seríssimo, a Bíblia trata disso muito bem. Lembre-se e se perguntem em todo o tempo: ó Deus, o Senhor ainda é o meu Deus? Fale ao meu coração, Pai. Mostre para mim se as minhas atitudes, os meus pensamentos, tudo que eu estou fazendo, se isso comprova que o Senhor ainda é o meu Deus. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. E se houver um pequeno sinal de dúvida, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, nossos convidados, se houver um pequeno sinal de dúvida no seu coração, fique alerta. E a orientação bíblica para você é: vigie e ore.
Deus foi, é e continuará sendo eternamente o único manancial de águas vivas para cada um de nós. Não troquem o Deus Criador por nada neste universo, mesmo porque todo este universo, tudo nele, foi criado por esse Deus grandioso. Só a Ele pertence o seu louvor, a sua adoração, a sua devoção, só ao Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que enviou seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos salvar. Pai Santo, Pai querido, a Tua palavra é fonte de águas vivas para nós. Temos sede, sim, Pai. Eu, meus irmãos e minhas irmãs aqui, temos sede, sim, num tempo tão difícil, Pai. Temos sede do Senhor. Talvez muitos de nós não estão percebendo que a sede que temos é do Senhor, é da Tua palavra. Por isso, ó Pai, por Tua misericórdia, pelo Teu amor e a Tua graça, se manifeste em cada vida, se revele a cada vida aqui, ó Pai. Nos guia, ó Pai, porque é na Tua luz que nós vemos a luz para o nosso caminho, para aquilo que devemos seguir. Pai, habite em cada coração agora, fale em cada coração agora, Senhor, segundo a Tua boa vontade, tocando mente e coração aqui, ó Deus, para que em qualquer pequeno sinal de dúvida, Deus, a Tua certeza, a convicção da Tua verdade venha reinar plenamente em nossos corações, Pai, para o louvor da Tua glória. Abençoe as casas aqui, as famílias aqui representadas e nos conduza cada dia na Tua palavra, sabendo, ó Deus, que em Ti temos o sustento daquilo que é essencial para a nossa vida aqui nessa terra e também na eternidade com o Senhor. É a nossa oração, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos ficar de pé, enquanto os irmãos fiquem de pé, aqueles que puderem, quiserem. Lembre-se, hoje à noite às 19 horas, estaremos falando sobre